Primeira novidade legal para eu trazer aqui para vocês é esse vaso aqui. Eu vou deixar o link de onde eu adquiri. É um vaso de plástico, já todo com respiros aqui, nesses vãos todos aqui. Então não precisei fazer furos. É um material bem resistente, transparente, para que a gente continue vendo o desenvolvimento das raízes. Eu coloquei este indivíduo aqui, o Anthurium veite X Doraiaque, porque ele está muito gigante e eu regava em um dia aqui no vasinho anterior, que já não é tão vasinho assim, né? Regava em um dia, no dia seguinte já estava tudo seco. Então este também é um critério interessante para a gente saber quando é que é bom trocar de vaso, tá? Por causa de crescimento da planta. Regando em um dia, nesses dias de calor de outono, por assim dizer, no dia seguinte já estava seco ou muito próximo disso, por causa exatamente dessa potência aqui, do tamanho da planta. As raízes estão muito volumosas e bem desenvolvidas. E esse pote aqui é muito legal, não é barato, tá? E embora não seja barato, ele é muito interessante assim, pelo porte. Veio já com um pratinho próprio. Estou aqui com um acúmulo de água. Então nessas condições aqui, este indivíduo aqui que tende a crescer ainda mais, já está bem interessante aqui. As inflorescências estão com porte muito legal, embora eu suspeite que seja estéril este híbrido, mas enfim, é a primeira vez que eu estou utilizando. Este pote em questão aqui, ele veio quebrado, tá? O bocal, eu perdi um pote inclusive, eu tive a devolutiva de dinheiro, era para ter chegado 5 potes, um teve essa quebra aqui do bocal, que eu fui ressarcido porque eu tive que cortar aqui e passar uma lixa. Se a gente não passar uma lixa aqui, corre o risco de cortar a mão. E o que eu descartei estava totalmente quebrado. Então o pote inteiro é assim, ó. Sobraram 3 inteirinhos. É um material legal, só que é um plástico duro. Se tiver um impacto um pouco maior aqui, quebra, tá? E foi o que aconteceu. Veio direto lá da China, ó. A gente tem uns furos bem favoráveis no fundo. A gente já tem sistemas de respiração, de respiro aqui nas laterais. Em termos de litros, eu não sei. A gente tem 21 centímetros de comprimento, tá? E nesse caso aqui, então, teve as quebras. Eles descontaram um valor de 2, incluindo esse, só que esse eu fiz o aproveitamento aqui, fazendo corte nas rebarbas que sobraram e passando uma lixa para não correr o risco de acidentes aí, machucados, tá? Aqui então, só para vocês compararem, esse era o pote original, que já é grandinho, tá? A gente consegue já ter uma planta adulta num pote deste porte. Adulto em qual sentido? Um jovem adulto, tendo todas as condições aí de produção de inflorescência, que é uma produtividade final aí, que aponta aí para o indivíduo apto para todas as suas atividades e tal, embora dê para crescer mais. E notem aí então um pouco da diferença, tá? Sempre que eu trago esses potes de plástico, o pessoal me pergunta por que eu tenho adotado. Bom, primeiro, por causa da oxigenação, eu realizo os furinhos manualmente e porque a gente consegue o quê? Enxergar o sistema radicular, tá? Olha só como já se espalhou bastante aqui desse carinha, Anthurium papililaminum e-jardim. Tirei muito recentemente da estufa vertical adaptada, ele praticamente não sofreu na transição aqui. Essas lâminas foliares estavam expandindo e continuam expandindo. Troquei de pote então e as raízes já estão aqui aproveitando um espaço maior que eu destinei a elas, tá? E essa visualização é bastante interessante. A questão de fototropismo das raízes de Anthurium, pelo menos de todas as variedades que eu tenho aqui, é um fototropismo positivo, ou seja, eles vão meio que atrás da luz, ou pelo menos eles não se incomodam com a existência da luz, tá? Olha só, essa verificação de raízes
é bastante favorável, né? E não é uma característica própria ao indoor, tá? Estamos falando hoje de indoor, mas é porque basicamente aqui na ocasião eu tô com esses potes transparentes no indoor. Só que isso aqui independe de indoor outdoor. Vocês vão notar também, não sei se dá para perceber, mas eu deixo vãos às vezes, ou seja, espaços vazios, sem substrato. Por que eu faço isso? Pela questão de respiração e oxigenação também. A gente tem furinhos aqui, as raízes estão ainda um pouco no formato do vaso anterior e a gente tem espaços aqui. Esses espaços aqui vão garantir mais oxigenação. A umidade aqui, mesmo com os furos, é alta. O fato é que quando eu rego ou faço um drench aqui, em questão de minutos, a parede do vaso aqui, que não tem nenhum tipo de contato com o substrato, enche de gotículas, tá? E essas gotículas então simbolizam a alta umidade e as raízes são muito aptas para a absorção dessa alta umidade, mesmo estando aéreas, por assim dizer, tá? Sem nenhum tipo de contato com elementos sólidos. Não reparem aí na sujeira das paredes da estufa profissional. Ela está aí com uma alga marrom, eu preciso fazer uma limpeza e eu acredito que o material laminado acaba estimulando o desenvolvimento desse tipo de alga marrom, que é comum inclusive em rios, lagos e tal. Não está criando nenhum tipo de prejuízo propriamente em relação à oxigenação aqui para as plantas, tá? Esse é um fator importante para dizer, porque são algas e algas respiram e elas podem consumir muito do oxigênio aqui também. Por enquanto não vi nenhum fenômeno muito gritante assim de estarem competindo aí com as minhas plantas de coleção, mas vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte, ó, uma das lâmpadas aqui do andar superior queimou e aí eu trouxe já no mesmo padrão que eu tenho na estufa vertical adaptada. É uma luz com cor mais branquinha, vamos dizer assim, tá? A gente está conseguindo ver daqui os LEDs azuis e vermelhos. E esse carinha aqui, eu já comentei, ele dá um forte boost aí no crescimento vegetativo, na fase vegetativa das plantas. Esse cara aqui estava na estufa vertical adaptada. A folha expandiu incrivelmente aqui, tá? E eu tô com uma inflorescência do Anthurium luxurians aqui. Também, que eu devo tirar esse indivíduo se eu quiser trabalhar com a inflorescência do Anthurium luxurians, deste indivíduo em questão, eu vou ter que tirar porque eu sei que a umidade contida nas estufas verticais é muito acentuado e vai mofar a inflorescência, tá? Principalmente quando tiver na antese masculina, liberando pólen. Mas os carinhas aqui rapidamente assentaram, rapidamente já estão respondendo a esta qualidade de iluminação. Então eu trouxe uma turminha aqui de indivíduos maiores, porque aqui assim eu tenho esta altura. Este cara aqui, por incrível que pareça, vou tentar tirar ele daqui, é o Anthurium Forget X Carla Black Amanda F2, que eu comecei a apresentar há 2 meses atrás no meu Sonho Essa Planta, que está aí no alto da tela ou na descrição do episódio. Gente, a Carol Damaju já vendeu um irmão desse cara, tá? Então você que é o colecionador que adquiriu, dá uma olhada em como o cara tende, embora sejam irmãos por semente e tenham aí as suas variabilidades genéticas, como o cara tende a ficar. Olha que interessante esses lobos cruzados assim, muito acentuados, sugerindo aqui a forma peltada, mas não, né? Porque o cara aqui está preferindo sobrepor nessa intensidade. Essa folha deu um boom impressionante em relação à lâmina foliar anterior, ó. Reparem o tamanho em comparação à minha mão e vejam isso aqui. Ainda está em expansão. É notável aqui, sem muito esforço, ver que as bordinhas são bem intensas num vermelho neon, tá? Eu nem tenho que fazer um zoom aqui no caso. E talvez aí, no decorrer do desenvolvimento, a gente tenha algo de peltado ou
a manutenção aqui desses lobos supercruzados dessa forma. É um carinha bem bonito, bem distinto, está se tornando bastante distinto. E vejam só, esta lâmina foliar, esta proporção para este pote estava ok, né? Agora, para esta folha aqui, mais uma ou duas, muito provavelmente mais uma, a gente vai ter o quê? Eu vou ter que trocar de pote e colocar no exato pote, no exato padrão de pote que estava lá o Veit X Dorayaki do começo do episódio, não o pote grandão, o pote anterior, tá? Porque o cara literalmente, em termos de progressão de crescimento, ficou bem desproporcional. E este fenômeno que traz essa diferença da folha anterior, do tamanho da folha anterior para a nova folha, este fenômeno é decorrente do ambiente. A gente tem falado muito da influência do ambiente, não pode deixar de ressaltar, mas do sistema de nutrição, tá? É um boom assim muito impressionante. E além então das inflorescências contínuas que eu tenho já nos indivíduos mais adultos, que já estão no pote maior, essa progressão quase que desproporcional da lâmina foliar anterior para a nova lâmina foliar é característica aí óbvia do cultivo indoor, sistema controlado dos fatores climáticos e de toda a aplicação dos nutrientes que eu tenho trazido, tá? Outro carinha que nos últimos meses, a partir dessa técnica de ambiente controlado e que resolveu também dar uma acelerada em crescimento, é esse indivíduo aqui do Anthurium SKG Silver. Essa lâmina foliar ilustrou aí episódios recentes com o Ricardo, da Patissettaria Santa Fé, por exemplo. Ele mostrou aqui a semelhança deste cara com o Michele, de parentesco, né? Que existem essas plantas, devido aos seus criadores serem amigos, trocarem pólen, trocarem matrizes e tal. E num curtíssimo espaço de tempo, característica aí de cultivo em ambiente controlado, quando a gente tem mais autonomia em relação aos fatores climáticos, ela já está aqui entregando outra lâmina foliar em expansão e que também evidentemente traz pistas aí de Red Crystallinum, Michele, Zara e tal. Aqui em São Paulo, pelo menos, principalmente no cultivo indoor, no outdoor a gente já nota uma influência aí da amplitude térmica impactando algumas folhagens mais antigas, elas acabam amarelando, secando e tal. Mas aqui no indoor, onde a temperatura acaba se estabelecendo mais alta o dia inteiro, mesmo nas madrugadas mais frias, a gente não sente tanta interferência ainda, tá? Essa característica de verão de outono, que eu tenho chamado, que tem se mantido mais calor ainda, com uma leve amplitude térmica maior do que quando é primavera e verão, ainda não está chegando aqui no indoor. Então o que a gente encontra aqui, ó? Novas lâminas foliares num fluxo quase que de primavera e verão, tá? Realmente as plantas aqui não estão sentindo tanto ainda. No outdoor já sente mais, ligeiramente mais, porque o calor ainda se estabelece. As frutificações, obviamente, essa é uma parte importante, já comentada. No ambiente mais controlado, a gente evita em 80% aí, nunca vou dizer 100%, mas em 80% aí a interferência de insetos polinizadores naturais, né? Isso é fato, assim. Ainda mais que eu tenho usado diariamente o incenso de esbiotrina por causa da dengue. Inflorescências surgindo agora, ó. Esse carinha está fechado ainda. E esse carinha aqui está em pré-antese feminina. Uma inflorescência muito bonita, por sinal. Ambas inflorescências são muito semelhantes. Esse cara aqui a gente vai ter Magnificum, Papililaminum e Red Crystallinum. E nesse cara aqui a gente vai ter Crystallinum, Guaroqueanum e Magnificum Norte. Eu mostrei recentemente este indivíduo do Anthurium dressleri com mais presença de antocianina. Olha como a lâmina foliar se mantém muito escura, né? Impressionante. Fiz aqui uma polinização
Aproveitei a antese feminina aqui dessa inflorescência. Só que o pólen que eu apliquei aqui está há alguns meses já congelado, tá? Então eu preciso ver aqui, na ocasião o teste é justamente para perceber se o pólen há 3 meses congelado, ele vai ter algum tipo de efeito aqui. O pólen de uma outra variedade específica. A antese feminina desse carinha estava muito evidente, cheio de gotículas. Algumas drosófilas aí já estavam meio que circundando. Dei aquela espantada legalzinha nelas, né? Para não ter interferência, não correr o risco de contaminação. E apliquei esse pólen congelado há 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. Vamos ver se vai rolar. Quais os fatores aí do indoor, na minha visão, é o mais diferente, mais representativo e mais significante aqui em relação ao outdoor? Na minha visão, o fator que mais impacta no tipo de cultivo e altera de maneira mais visível o desenvolvimento das espécies aqui, das variedades, dos indivíduos, é o fator iluminação, tá, gente? O fator iluminação com controle, na medida que eu estipulo aí o tempo de exposição e no momento que também eu tenho aqui lâmpadas eficientes, não só para gerar o básico da fotossíntese, a característica da fotossíntese a gente aprende nas escolas, mas principalmente aí a qualidade das gamas de cores, essa relação então de tempo de exposição determinada por mim, controlada por mim e qualidade de iluminação tem trazido aqui um desenvolvimento mais interessante, mais contínuo, múltiplo, né? Lâminas foliares junto com inflorescências. Nessa importantíssima relação de clima, o indivíduo específico e o sistema de nutrição, a iluminação tem se mostrado um fator aqui bem diferencial. Esse tipo de iluminação tem se mostrado bem diferencial para os resultados que a gente está observando juntos aí, tá? Essa experiência é meio que em tempo real, as coisas vão acontecendo e eu vou compartilhando com vocês. E tudo isso para que a gente tenha referencial, né? Eu não sou o colecionador que entende assim uma disputa entre outdoor e indoor, tá? Eu entendo que todas as formas são válidas e tudo aí tem seus prós e contras e as plantas vão tendo condições diferentes aí, mas sempre apontado para crescimento, desenvolvimento, a busca incessante aí da perenidade. Então neste episódio estou trazendo esse destaque para a luz, porque diante de todos os testes que eu tenho realizado, o tempo de exposição e a qualidade da iluminação me parece ser bastante influente no caso, tá? Os referenciais são esses aqui possíveis no Flight Channel. Eu tenho que dizer que a maneira que a luz está estabelecida aqui, artificialmente, ela tem trazido resultados aí bem interessantes, né? É uma substituição muito eficiente, muito eficaz também, porque eu noto que as coisas aqui acontecem mais rapidamente, tá? Óbvio que o sol é insubstituível, inclusive ele que dá ideia criativa para essas criações todas, e a eficiência aqui e a eficácia também. Essas duas qualidades são bastante altas, tá? No meu ponto de vista, e essas percepções estão muito frescas, porque como vocês sabem, eu tenho cultivado indoor de maneira um pouco mais intensa, talvez aí há 1 ano e alguns meses apenas, tá? Como eu falo, não tem nada aqui definitivo, eu posso mudar de opinião aí, de repente quando uma nova métrica for recalibrada, talvez, e é assim que a gente vai seguindo a jornada, tá? São referenciais aí para a gente incorporar ou não. Contudo, os resultados aí falam por si só. Vou ficando por aqui, meus queridos. Valeu!